vamos ver daqui 6 meses eu volto aqui. Eu duvido que eles fechem o ano com 3. Porque tem gente no Brasil que comprou carro elétrico sem saber o que estava comprando. É só você ver no Instagram e tudo, cenas de gente que fala, saí com meu marido e a gente foi com o nosso novo BYD Dolphin e, gente, a gente ficou na estrada. Não, procura, você vai ver. Eu vi uma, inclusive, que chegou num posto de abastecimento na sorte e ainda teve que esperar o tempo de recarga dos carros que estavam na fila na frente, perdeu horas na estrada. Porque o vendedor não fala. E eu instruo meus vendedores, eu falo, gente, não vende carro elétrico para quem não conhece as limitações de carro elétrico, que a experiência não vai ser boa. Depois você tem problema. Sim. Então, o que teve foi muita importação. Venda, essas duas marcas estão com 5%. A Chery vende mais que a BYD. Quietinha ali, né? Está com 3% do mercado. Então, os carros chineses estão com 3 mais 3, 6, mais 2, 8, estão com 8, 8,5%. A gente vende mais caminhão. A gente tem 87% do mercado de caminhão elétrico. Caraca! E ônibus, que é outra história, que é o seguinte. A gente tem que conhecer as limitações daquilo que a gente vende. Então, o ônibus urbano no Brasil, em 10 anos, vai ser todo elétrico. Porque o ônibus urbano é o seguinte, ele custa caro, mas ele não polui, e ônibus diesel polui para chuchu, ele não vibra e ele é silencioso. Então, para o usuário, é uma delícia. Sim. E ele realmente não polui. E ônibus a álcool não existe, é diesel. Então, o ônibus urbano elétrico é uma solução fantástica de mobilidade para a população de todas as cidades. Tem outra coisa que as pessoas não percebem, mas aqui é a economia, que é o seguinte. Transporte público é subsidiado em todo lugar do mundo. Por que transporte público tem que ser subsidiado? Eu sou contra subsídio, mas transporte público, por que tem que ser subsidiado? Vamos falar de ônibus, depois eu falo de metrô. Ônibus é o seguinte, ônibus funciona, lota, das 5 às 10 da manhã, até às 9 da manhã, das 5 às 9. E das 4 às 8 da noite. Ônibus a 11, meio-dia, 1, 2 da tarde, se você tivesse um ônibus a cada 50 minutos, estaria bom, ele iria lotado. Mas aí o usuário fica louco da vida. Você quer pegar um ônibus às 11 horas da manhã, você não pode esperar 50 minutos no ponto. Conclusão, você pega um ônibus às 11 horas da manhã, tem 10 pessoas no ônibus. Dá um baita prejuízo. Quem tem que pagar? Poder público. É assim em todo lugar do mundo. Você pega metrô. São Paulo lá atrás tinha uma linha de metrô, tinha 1,5 milhão de passageiros. Abriu a segunda linha de metrô. Não foi para 3, foi para 2. Abriu a terceira. Então, se antes você tinha 1,5 milhão para pagar o metrô, com 2 vezes mais quilômetros, você não teve 3, você teve 2. Hoje tem 4 milhões de pessoas, tem 9 linhas. E se você abrir uma 10ª linha, você não vai de 4 para 4,5, você vai de 4 para 4,200. Só que você melhorou o serviço, o metrô está mais perto da pessoa, etc. Então, conforme você melhora a densidade do metrô, mais nabo ele dá. Então, tem que ser subsidiado. Em todos os países do mundo é subsidiado. Então, o ônibus elétrico ele custa mais caro que o ônibus do diesel, mas ele é muito melhor. Então, aumenta um pouco o subsídio e vamos embora. Se no final das contas o ônibus elétrico ele sai um pouco mais caro para o estado que seria quem está subsidiando isso daí, ou o custo com combustível mais baixo vai compensar? O problema do ônibus elétrico é o seguinte, ele tem muita bateria. E bateria é cara. Um ônibus elétrico tem basicamente quase 3 toneladas de bateria. Nossa. Então ele custa, um ônibus, o gás do diesel custa 700, 800 mil, um ônibus elétrico custa 2,5 milhões. É bem mais. Na Europa também é, hein? Na Europa também é. Então, o que você economiza de combustível, paga os juros dessa diferença de preço. Você economiza 150 mil por ano.